O despertar da consciência. O início do despertar. Despertar de quê? Da consciência espiritual. Temos que termos a consciência de que somos espíritos vivendo período curtíssimo na matéria. Mas somos espíritos que temos um corpo. Não um corpo que tem um espírito, mas o inverso. Essa consciência não nos pode faltar. Vamos abordar esse tema hoje, aqui no Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Vamos começar dando boa madrugada a você que nos acompanha no início deste 1º de agosto. Que durma bem após ouvir uma mensagem como esta que iremos trazer da espiritualidade e que você possa se conectar aos espíritos da sua família no mundo de origem de todos nós. Precisamos quebrar esta barreira entre os mundos. Precisa ser quebrada esta barreira pela mente de cada um. Eu não posso temer retornar de onde vim. Não posso temer, eu vou morrer, para onde eu vou? O medo da morte é devido ao quê? À falta do conhecimento de que somos espíritos vivendo a experiência da vida carnal. É como você acreditar que você quando vai para a escola, a sua vida é aquilo, a escola. Não. Ali é um período da sua vida que você está aprendendo, que você está se formando. Mas a sua vida não está limitada àquela escola. Não, a sua vida é muito mais ampla. Assim é o espírito encarnado. Ele está na escola, mas com um propósito de aprender lições. E as lições são as experiências que vivemos diariamente. E precisamos retornar para casa. Aí você pode perguntar, mas Júlio, na escola eu fico lá por 6 horas, eu acho que não dá nem 6 horas na escola, né? 4 horas e eu volto para casa e tenho minha vida. O que acontece quando você dorme? Você volta para casa. Você volta para casa. É verdade. Enquanto o corpo está dormindo, você retorna ao mundo de origem. E ali você pode sim interagir com aqueles que pertencem à sua família. Por isso a importância de fazer uma prece antes de dormir. Bom dia, boa tarde e boa noite. Olha, 1º de agosto, nós aprendemos com essas magias ciganas de que todo 1º de agosto, nada melhor do que assoprar a canela para trazer prosperidade. Então, faça isto. Hoje também, uma terça-feira, que estamos preparando toda esta cerimônia que irá acontecer neste final de semana no Santuário de Saracali, cerimonial egípcio. É a busca pelas nossas origens, é a busca pelos conhecimentos adquiridos que ficaram armazenados no arquivo da mente espiritual. Então este cerimonial tem o propósito de despertar em você toda esta bagagem de conhecimento que está armazenado e que você pode usar. Por que não? Pode, mas para que use, você tem que estar preparado. Ninguém pode simplesmente pilotar um carro sem antes saber como lidar com ele, senão o carro que é tão bom torna-se uma arma, não é isso? Então é melhor você se preparar para usar do carro como ele deve ser usado. Assim também é o conhecimento. Se trouxermos todo este conhecimento de tudo que fizemos nas vidas passadas, atualmente, sem ter o controle, vamos cometer as mesmas barbárias que cometemos no passado. Então, a vida atual nos possibilita aprender a lidar com esta força que nós temos, mas com a consciência com a consciência atual de que para termos uma vida boa, uma vida próspera, precisamos pensar na coletividade, proporcionar uma vida boa às pessoas que nos cercam, proporcionar prosperidade às pessoas e assim não nos faltará. Bem, o tema é este, tá? O início
do despertar. Quem vai abordar esse tema é nada mais, nada menos do que Júlio Del Toro. Vamos fazer a nossa prece, iniciando mais um dia com a consciência de que estamos nessa escola da vida e queremos aprender. Então, vamos falar com Deus. Consciente, Senhor, de que somos espíritos encarnados, desejamos nos conectar à nossa família espiritual, para que nesta oportunidade de vida física, aproveitemos bem todas as experiências, Senhor, e com muita humildade nós pedimos que no amanhecer deste novo dia tenhamos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Recarregados, nós vamos, no dia de hoje, com certeza, fazer melhor tudo aquilo que já fizemos até o dia de ontem. Sabe por quê? Porque hoje somos mais ricos de experiências por ter vivido toda estas experiências passadas. Como disse Dom Carlos Ramírez, nós somos a somatória de todas as nossas reencarnações. Hoje, nós somos a somatória de todos os dias que já vivemos e todas as experiências que já alcançamos. Por isso que hoje será um dia melhor. Não tenha dúvida que hoje será um dia melhor do que fora ontem. Eu não tenho dúvida. Tira da cabeça essa ideia, tudo de novo vai se repetir. A vida, ela é inédita. A vida, ela é inédita. Cada minuto que nós vivemos é algo totalmente inédito e não vai se repetir. Pense nisso, não vai se repetir. Por isso a necessidade de aproveitar bem, porque o que você viveu ontem não se repete. Júlio, mas a minha vida é rotineira, eu vou para o trabalho hoje de novo fazer as mesmas coisas. Porém, meu irmão, por mais que aparentemente seja repetido aquilo que você faz, mas dentro de você já não é o mesmo. As pessoas com quem você vive também não são as mesmas. Então, por mais que aparentem ser iguais, elas não são. A vida, ela é inédita. Por isso temos que aproveitar bem. Mas bem mesmo. Você sabe, eu tenho o hábito de perguntar: Senhor, o que eu tenho a tirar desta experiência? Me ajude a compreender. Eu peço, porque eu preciso, eu quero, eu gosto de aprender. E aprender não é só dentro de uma escola, não é só dentro dessa sala, como fazemos diariamente. Não, aprender é com cada situação. Bem, então vamos lá, já que eu estou falando de aprender, vamos aprender com Júlio Del Toro. Presta atenção, ele fala sobre o cerimonial egípcio. E você que ainda não sabe sobre, mantenha a conexão com o Templo Maria Santíssima, que no decorrer de toda essa semana nós vamos falar sobre este cerimonial. Muitos olham os rituais apenas como eventos. Eventos onde se pode ver roupas bonitas, onde se pode ver
algumas ações de magia, alguns elementos que são utilizados para canalizar, para intuir ou para despertar. Mas um ritual é muito mais do que isso. É a abertura que se cria com a condição daqueles que estão preparados para ajudar. Imagine uma janela que se abre para um sol maior poder entrar. Imagine um conhecimento muito distante ainda da razão humana de entender e que poderá ser assimilado pelas condições que estarão aqui preparadas para todos então trabalhar. A mente pode dar saltos de avanço ou se estagnar. As mentes distraídas se estagnam, ficam num lodo mental durante dias, meses, anos, séculos, milênios. Mas quando o espírito está preparado, Deus, em sua infinita caridade, em sua infinita majestade, manda à terra os seus trabalhadores, aqueles que ajudaram a trazer toda a ciência, aqueles que ajudaram a poder trabalhar os destinos do mundo, aqueles que conseguem agir no íntimo de cada mente, de cada espírito, de cada coração, para tornar aquele que é forte mais forte, aquele que é mais fraco possa se restabelecer. Aquele que não consegue organizar os seus pensamentos, que ele consiga encontrar uma referência para dirigir assim a sua vontade. Somente pela misericórdia de Deus que se pode trazer tal magia, tal conhecimento, tal energia, para fazer com que a humanidade consiga romper todas as energias que ainda impedem o ser humano de entender a sua própria participação nos desígnios do mundo. Portal que se abre justamente ao pôr do sol, quando começa a reduzir o barulho interior de cada um de nós. Quando o olhar amoroso de nossa Mãe Santíssima permeia ainda mais a humanidade, e quando todos os seus filhos podem sentir a tua presença. É nessa hora que a Mãe intercede por nós. É nessa hora que entendemos que o que está em cima começa a se aproximar do que está embaixo. E o que está embaixo começa a refletir, nem que seja por alguns átomos de segundo, o que está no alto. É nessa hora que os espíritos começam a trabalhar para o teu crescimento. E a razão e o coração tornam-se um só. E o espírito começa a entender sua verdadeira missão espiritual na Terra. Obrigado, Rolio Del Toro, obrigado pelas informações. Obrigado por trazer esta consciência a todos nós. Claro, quando nós buscamos, alcançamos. Todo aquele que busca, alcança. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate a porta, ela se abre. Palavras de Cristo Jesus. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Então, se eu acredito, aquilo que eu quero, eu vou buscar. Eu vou buscar. Por quê? Porque quem busca, alcança, encontra. Então, se eu busco conhecimento, não me vai faltar. Se eu busco ajuda, também não me vai faltar. Se eu busco prosperidade, não me vai faltar. Se eu busco a vitória, não vai faltar. Agora, é preciso bater a porta. A expressão de bater a porta é a persistência.
persistir pacientemente faz com que você alcance aquilo que você quer. Há pessoas que vivem o imediatismo, né? Faz uma prece, pede e já quer que amanhã aconteça. É assim. E outras que fazem preces pedindo que aconteça do jeito que ela quer, e se acontecer de um jeito diferente, ela não associa que é o resultado da prece, da fé e da persistência. Eu dou o exemplo aqui que uma vez um amigo nosso veio aqui na casa, ele participa da casa, fez um pedido a um espírito que o ajudasse, porque bateram no carro dele e ele estava sem condições de bancar com aquela despesa e ele precisa do carro, então veio, pediu, e o espírito disse: eu vou te ajudar, fica tranquilo, você vai ter o que é seu, fica tranquilo. E ele, nervoso, por quê? Porque o cara que bateu no carro dele não queria pagar e começou a se esconder, ao ponto de mudar de casa, mudar de celular e sumir. Passado o tempo, ele voltou na casa chateado, porque ele pediu, acreditou, e disse para o espírito, foi falar logo com quem, né? Com o baiano. E aí disse: poxa vida, vim com tanta fé pedir e você, baiano, afirmou que eu ia alcançar. O baiano pacientemente disse para ele: meu irmão, você pediu e recebeu conforme o seu mérito, o seu merecimento. Mas como? Não recebi nada, o homem sumiu, ele mudou de casa, não me atende mais, mudou de celular, nunca mais vou encontrar esse homem, como é que eu recebi? Mais uma vez o baiano pacientemente disse: e os bônus que você recebeu no trabalho? E esse valor que você não esperava que veio como bônus? Não foi maior do que o prejuízo que você teve no carro? O homem ficou de cara no chão. Como que o espírito sabia daquilo se ele não contou para ninguém? Por quê? Porque foi uma lição para ele. Depois ele mesmo me contou isso. Foi uma lição para ele. Por quê? Porque ele esperava o quê? Ele esperava que aqueles recursos viessem da pessoa que pagasse. Sinceramente, ele não queria que a pessoa pagasse, ele queria a vingança pela pessoa ter cometido aquele erro. Ele queria se vingar, queria que a pessoa tivesse que bancar aquilo para se vingar do mal que ela fez. Ele estava com sentimento de vingança, foi o que o baiano falou para ele. Você não pediu que viessem os recursos? Está aí os recursos. Então, muitas vezes nós pedimos na prece: eu quero isso, e Deus te dá. Porém, não veio conforme você criou na cabeça, você não associa que isso é uma ajuda espiritual. Vamos dar seguimento aqui. Palavra agora é de... Palavra continua sendo de Júlio Del Toro. Um ritual não é um evento, mas uma condição espiritual criada para que possamos alçar caminhos maiores, para que possamos alçar conhecimentos mais elevados, para que possamos fazer nossas melhores escolhas e assim dar um passo importante ao nosso crescimento. Mentalize o que tu vai fazer nessa hora. Já comece a pensar o que tu quer transformar em tua vida. Comece a chamar tua família para que todos estejam unidos sob a vibração do Cristo, sob a vibração do amor, sobre essa grande nave espiritual que acá é trabalhada para te ajudar a entender a força que Deus pode exercer em cada um de nós. Mentalícia, eu quero, e nós diremos, nós queremos. Mentalícia, eu posso, e nós diremos, nós podemos. Mentalícia, eu vou fazer, e verás uma multidão de espíritos de todos os lugares da terra, trazendo a vós a sabedoria, a tão buscada e sonhada sabedoria, que muitos espíritos na terra
dariam tudo para poder receber. Mentalize, eu vou realizar, e juntos, faça essa energia se espalhar em tua vida, em tua casa e em teu caminho. Não é apenas um cerimonial, não é apenas um ritual, mas sim um despertar da consciência. Há muito tempo, aqui nesta casa, os Espíritos estão trabalhando para que haja este despertar em cada um de nós, para que haja um esclarecimento do propósito maior que nos traz ao mundo carnal. Será que nascemos para sofrer? Será que nascemos para sermos punidos? Será que nascemos para apenas nos divertir? Ou nascemos com um propósito muito mais elevado do que conseguimos entender? Então, esta cerimônia, ela vai ajudar, não tenha dúvida, a quem quer ser despertado para a realidade do espírito na matéria. A realidade do propósito maior que o trouxe ao mundo carnal, ao propósito maior que te possibilita viver as experiências que hoje você vive. Muitos aqui estão vivenciando atualmente experiências desagradáveis, difíceis, mas nunca maior que o próprio poder que traz. Ninguém é autorizado a vir ao mundo físico se não estiver capacitado a vencer os desafios desta escola. Ninguém. Não tem como. Se na escola da vida, sabe, as escolas, as faculdades, cada um está no grau em que conseguiu chegar pela própria condição. Mas claro que as experiências novas vêm somando. Mas ele está naquele grau, por quê? Porque ali ele já alcançou o conhecimento para poder receber mais e galgar uma vida superior, quer dizer, um conhecimento maior. Então assim também é o espírito. Você não é inferior ao que você vive, meu irmão, minha irmã, não é mesmo. Não é. Por mais que seja difícil, a batalha do dia a dia, ela não vai te vencer. Não vai. Não vai mesmo. Isto é uma afirmativa, não minha, mas do Cristo. O espírito está pronto mesmo diante da fraqueza da carne. Bem, vamos entrar agora nesse momento de estudo da mediunidade. A sala de concentração vem somando muito. Você que tem aí uma sensibilidade aflorada e não sabe como lidar com ela, é o momento de você entrar nesta sala. Como disse Jesus, o que disse Jesus? Entra no seu quarto, fecha a porta e fale com Deus. O que significa isso? Entrar no interior é bom, né? Adentrar ao seu interior. Fechar a porta é não se deixar influenciar por nada que acontece externamente. É estar em você, com você. Então, a sala de concentração nos ajuda nisso. Presta atenção. Sala de concentração. O que é a mediunidade? Senão gestos de amor em prol da humanidade. Todos nós nos preparamos, antes de reencarnarmos, para sermos instrumentos dessas falanges espirituais que nos assistem, para trazer notícias, informações, um atendimento em geral da outra dimensão para a dimensão onde estamos. Quando nós reencarnamos, nós já nos preparamos para cumprir essa missão. Estando aqui no plano físico, passados pelo véu do esquecimento, e esse esquecimento de nossas vidas anteriores é essencial para que tenhamos
apenas os nossos instintos, para que os erros cometidos no passado não interfiram nas atividades que temos nesse momento. Às vezes as pessoas falam que se elas se lembrassem do que fizeram, talvez elas conseguissem fazer melhor. Mas se já foi difícil no mundo espiritual corrigir os traumas que causamos aos outros e a nós mesmos, quanto mais na condição novamente encarnados, das situações vividas nesse momento. Quanto mais nós estudamos sobre mediunidade, mais nossas lembranças vão aflorando nessa vida. Quando estamos numa sala de concentração, a vibração favorece as nossas percepções. Então é muito natural que qualquer uma das pessoas que estejam nesse ambiente percebam a presença de espíritos, percebam o trânsito de espíritos. Mas não quer dizer que esses espíritos queiram falar conosco ou queira trabalhar conosco. É como nós, no ambiente, onde as pessoas passam por nós, às vezes olham para nós, mas cada um segue seu caminho. Nesses ambientes, os espíritos também agem dessa forma naturalmente. Quando o médium estuda, ele já sabe o que é isso, e ele não alimenta nenhuma ilusão sobre essas questões de manifestações, porque o médium que sabe, que sente, que ele vai fazer esse trabalho um dia, ele sabe das condições que ele tem, e ele sabe se está preparado ou não. Nada acontece sem que haja permissão daqueles que coordenam as atividades espirituais no ambiente. Muitas manifestações acontecem em função do psiquismo do médium, que não quer estudar e não quer aprender sobre mediunidade para entender os sintomas que está sentindo. Todos percebem, quando somos disciplinados, isso não interfere no nosso silêncio, na nossa concentração. Nós não causamos distúrbios e nem atrasamos e nem prejudicamos a reunião. Que quando qualquer pessoa, numa sala estudando, ou numa sala de preparação, uma pessoa que ainda não está pronta, causam esses distúrbios, demonstra ali falta de conhecimento, falta de controle. E a gente vê que são pessoas que têm uma necessidade muito grande de atenção, de uma carência, que quer que as pessoas olhem, quer que as pessoas falem, e quer que as pessoas lhes digam qualquer coisa para alimentar o seu ego. Quando nós somos disciplinados e aprendemos que as manifestações só ocorrem com a autorização
E o espírito de luz, o espírito, ele sabe o momento e sabe o que vai fazer. Quando ocorrem esses fenômenos, percebam que são apenas acusações e cobranças. É a pessoa se acusando, é a pessoa se cobrando. Falando sempre na terceira pessoa. Como se houvesse alguém ali, cobrando, prendendo, escondendo, impedindo. Aí vem aquelas palavras de vingança, e com isso causa um tumulto muito grande, prejudicando os outros que estão ali numa luta já muito grande, na sua concentração. Devemos sempre tomar todos os cuidados, as questões de mediunidade, essas questões de manifestações, pois dentro de uma casa espiritual, somente os médiuns que estão prontos, que recebem a autorização do mentor espiritual da casa, ou seja, do espírito que comanda as atividades da casa, junto aos espíritos que se manifestam na casa. Eles podem, no dia, na hora da atividade ou do trabalho, permitirem. E observe que sempre chega uma mensagem construtiva. Sempre chega uma mensagem de alerta e sempre uma mensagem de conforto. O conhecimento espiritual nos dá todos os parâmetros para que nós conheçamos as pessoas como elas são. E quando nós temos humildade e somos disciplinados, nós aprendemos a nos comportarmos nos ambientes. É como você ir a uma festa e saber se comportar uma festa. E não chegar lá usar de entorpecentes, embriagar-se e causar, provocar escândalos. Assim é o ser humano consciente de suas responsabilidades. Aqueles que sabem se comportar em todas as situações, em todos os ambientes. Não são mal educados e não são inconvenientes em situação alguma. Respeitam o ambiente e não perturbam a vida alheia e nem causam situações ou vexames na vida dos outros também. Na sala de concentração, os instrutores espirituais cuidam pacientemente de cada um, analisando o que cada um vem pensando, analisando o sentimento que cada um tem. E é tão simples a verificação disso. É a expansão da aura, a cor da aura, a densidade que essa aura tem, o odor que essa aura transmite. É assim que se conhece a vibração de cada um. É assim que cada um demonstra a alma que é, nas coisas que faz, nas coisas que fala, como realiza o seu trabalho. As pessoas que precisam sempre ser chamadas a atenção da sua postura demonstram que nunca estão concentrados nas tarefas que realizam.
somente o conhecimento espiritual, que nos dá condições de verificar tudo isso e ajudar cada um a cumprir o seu papel nesse mundo. Mediunidade se desenvolve com humildade, com sabedoria, com conhecimento. Cuidemos dos nossos pensamentos, cuidemos dos nossos sentimentos, para não cairmos em erros nessas vidas. Que assim seja. Sala de concentração. Que assim seja e assim será. Olha, só se cai em erro se quiser, porque as informações trazidas, elas despertam em cada um de nós esta atenção que não pode nos faltar, para que não sejamos enganados. Muitas vezes você sente aí a presença de um espírito, mas esse espírito, como claramente nos disse aqui o Gilberto Rissato, intuído por estes irmãos, nem sempre esses espíritos querem se manifestar em nós. Querem apenas nos auxiliar de forma sutil, trazendo em nós consciência de que algo eu preciso fazer melhor por mim e pelos outros. Aí a pessoa já sente esta aproximação e deixa com que a sua vaidade se manifeste, e aí entra o que nós chamamos de processo anêmico. Olha, estudar a mediunidade te dá condição de interagir com os espíritos de forma natural, como uma prece, uma comunicação direta, uma informação intuitiva. A voz do espírito que fala no nosso interior é a própria consciência. Quando a sua consciência diz não faça isso, é um espírito amigo ali, usando desta comunicação direta com você. Olha, o que você está fazendo não está certo. Não está certo. Sabe quando o espírito mais fala conosco? Quando nós estamos sozinhos, onde ninguém não está vendo as nossas ações. Aí o espírito fala com você. Por quê? Porque a sua consciência te mostra quem você é. Uma coisa é diante de todo mundo, onde você tem que se postar, se comportar da forma em que seja ali agradável a todos. Mas quando você está sozinho, qual é o seu comportamento? É nessa hora que o espírito, pelo seu campo intuitivo, pela voz da consciência, fala contigo. É muito importante que aprendamos sobre mediunidade para não sermos enganados por aqueles que se deixam enganar por espíritos zombeteiros que aproveitam de médiuns que não estudam e ali fica trazendo informações erradas passadas para as pessoas. É preciso sim, é preciso saber de onde vem a informação, qual é a índole deste espírito. Sabe quando Jesus diz assim, conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Quando Kardec disse, não é porque veio do espírito que você tem que acreditar. Não, você tem que analisar, buscar respostas lógicas, encontrar racionalidade, encontrar coerência naquilo que está sendo falado, aí sim. E Jesus claramente disse, procure a índole, procure a árvore. Que árvore é essa? A árvore seria o quê? A índole do médium que está ali como um portador das mensagens. Não tem como um médium ele ser uma pessoa perturbada e trazer mensagens elevadas. Não tem como. Ora, conhece a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, como uma árvore má não pode dar bons frutos. Então você conhece a índole, você conhece a árvore que está trazendo esse fruto? Por isso que nós convidamos a você, conheça a Casa de Maria, conheça o trabalho que essa casa faz, conheça quem são os médiuns que aqui trabalham, e aí você terá segurança de ouvir a mensagem, consciente de que essa mensagem ela está de fato sendo trazida do plano superior. Bom,
programa chega ao fim hoje. Eu quero agradecer a você, dona Venceslina Barbosa de Porto Alegre, também como de Porto Alegre, a Marlene Helenita. Marlene Helenita, também de Porto Alegre, a Zilda Siqueira, a Maria Helena. Deixa eu responder a dona Sandra aqui. Ontem nós falávamos sobre 2/3 da humanidade padecerão, né? 2/3 padecerão, e apenas 1/3 será provado como se prova prata e ouro. Isso está no Apocalipse, não estamos inventando nada, está lá. Busque, o último livro da Bíblia Sagrada deixa claro isso. Ela nos pergunta por que eu falei de 24 bilhões de espíritos. E 2/3 padecerão. São 16 bilhões de espíritos que serão levados a um orbe novo. Ora, não fora eu que disse. Informações vêm do mundo espiritual. Aqui encarnado tem 1/3. No plano espiritual tem 2/3. Então, a somatória dá 24 bilhões de espíritos. Viu? Dona Sandra Regina. Tem livros que falam sobre isso. Que soma-se 2/3 vivendo no mundo espiritual deste que aqui está. E olha, lembre-se, a transição planetária não se faz apenas para nós espíritos encarnados, tá? Se faz para todo o globo terrestre, todos aqueles que residem nesta casa chamada planeta Terra. Bom, obrigado a todos vocês que estão sempre conosco. Peço a ajuda, humildemente ajude essa casa a levar essa mensagem de Cristo Jesus aos seios familiares, pois esta é a missão desta casa: reunir, reagrupar, redirecionar, reespiritualizar os seios familiares com a mensagem do Cristo de Deus na Terra, tendo como base a humildade, a disciplina como regra, a perseverança como objetivo. Esta é a missão desta casa, e eu convido a você, faça parte. A casa precisa da sua ajuda. Nos ajude, nos ajude. Temos aqui um planejamento para que essa casa possa ajudar mais e mais pessoas. Porém, estamos na matéria, precisamos de recursos materiais para tal. Então eu peço aqui humildemente, dentro das suas condições, ajude esta casa, faça parte. Não fique à parte. Fortíssimo abraço de coração a coração. Como diz o Paulo de Moraes, meu amigo Paulo, um fraternal abraço a todos vocês. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.